Na área de gramática, nós temos algumas obras, temos no segmento de sexto a nono, duas versões de uma mesma obra. Nós temos a obra Gramática, Texto, Reflexão e Uso, em único volume, e temos a mesma obra numa versão em 4 volumes, a qual nós demos o nome de Gramática Reflexiva. No ensino médio, num único volume, nós temos uma outra também chamada Gramática Reflexiva, ensino médio. A obra Gramática, Texto, Reflexão e Uso, inclusive, foi agraciada em 1999 com o Prêmio Jabuti na categoria de Melhor Obra Didática. A primeira dúvida que pode surgir é o que difere a obra em volume único e na versão de 4 volumes, já que elas são basicamente a mesma obra. O que difere basicamente é o uso que o professor pretende dar a ela. Por exemplo, se o professor gosta de usar uma gramática mais como uma obra de consulta, isto é, se ele eventualmente faz uso da gramática, faz uso de algumas das atividades propostas, se gosta que o aluno tenha o livro como uma fonte de consulta, como se fosse, por exemplo, um dicionário, um atlas, enfim, um livro de consulta, então eu diria que a gramática no formato de volume único é a versão mais adequada para essa necessidade. Se, no entanto, ele gosta de um trabalho mais a miúde com a obra, isto é, de um trabalho em que 2, 3 vezes por semana ele desenvolve uma atividade, faz exercícios, recomenda lições de casa, então eu recomendaria o uso da versão em 4 volumes. O que difere essencialmente uma versão de outra é que, enquanto a gramática volume único tem uma distribuição clássica dos conteúdos, o que significa que haverá uma parte de fonologia, de morfologia, de sintaxe, de estilística, e ele, portanto, vai localizar os conteúdos de acordo com essa convenção que é clássica. Na outra versão da gramática, em 4 volumes, ele vai encontrar uma distribuição de conteúdos proposta pelos autores. Então, ela segue mais ou menos um padrão que é seguido nas escolas, quer dizer, o que é que se costuma desenvolver no 6º ano, no 7º, no 9º ano. No entanto, ela tem também uma certa liberdade por parte dos autores de acrescentar a esses conteúdos, que são mais ou menos clássicos de série, outros conteúdos que julgamos ser necessários. Por exemplo, se a regência verbal é um conteúdo que tradicionalmente é estudado no 9º ano, entendemos que alguns casos de regência já poderiam ser vistos antes. Então, nós temos os conteúdos clássicos do 6º ano, por exemplo, mas damos algumas noções de regência e de crase. O mesmo em relação a outros conteúdos. Emprego, por exemplo, do porquê, junto e separado, A com H, A sem H, enfim, esses casos que são mais conhecidos e necessários, por exemplo, para a produção textual, entendemos que não há por que esperar, quando se adota, por exemplo, um volume único, chegar ao final do volume para tratar dessas questões